Irmão Paulo agora, uma palavra que Deus usa novamente, irmão Paulo. Boa noite, irmãos. O título do sermão desta noite eu escolhi como tema: O seu tempo acabou. O que seria de você se você ouvisse de Deus agora, nesse momento: Filho, seu tempo acabou? O que você faria se você escutasse de Deus, neste momento, a seguinte frase: Filho, seu tempo acabou? Maninho, o que você faria se escutasse de Deus essa frase? Wilson, o que você faria? Misael, o que a Vera falaria de você se hoje você descansasse? Se hoje fosse seu último dia nesta terra, seu último momento de vida, o que as pessoas falariam a seu respeito? Que testemunho você deixou para aqueles que estão ficando aqui? Quanto tempo vocês ainda acham que nós temos? Quanto tempo vocês acham que nós temos? Não estou falando de tempo de vida, estou falando de tempo cronológico para nós esperarmos a volta de Jesus. Quanto tempo vocês ainda acham que falta para Jesus voltar? Nós precisamos despertar para o tempo em que nós estamos vivendo. Precisamos despertar para o tempo em que nós estamos vivendo. Eu não sei se vocês conseguem ler certinho aqui atrás. Aqui está bem mais legível que lá, vocês vão conseguir ler. O slide diz assim: irmãos, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 e 2. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão da noite. Vamos ver mais um aqui. Romanos 13, 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está hoje mais perto do que quando no princípio cremos. Como você está vivendo, como você está usando, como você está gastando o tempo que você ainda tem diante de Deus? Se você acredita que realmente Deus está muito perto de voltar, você está vivendo conforme a sua crença? Está gastando tempo de acordo com a urgência da volta de Cristo? Eu queria que nós, nesta noite, despertássemos um pouquinho a respeito do tempo. O tempo hoje, para nós, ele é tão importante, que ele pode nos dar direito à nossa salvação, se nós entendermos que Jesus está muito perto de voltar. Eu queria começar um pouquinho com vocês, lendo um texto que talvez, seja um dos textos mais importantes para o povo remanescente de Deus no tempo do fim. Se vocês quiserem acompanhar a leitura, está lá em Levíticos, capítulo 25, versículos de 8 a 3. Levíticos 25, 8 a 3. Aqui eu leio o seguinte: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês,
Farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. O verso 10. Santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Santo será para vós outros. O produto do campo não comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Jubileu significa o soar da trombeta. Neste texto está descrito um cerimonial israelita instituído por Deus, mas esquecido pelo seu povo. O próprio povo de Israel não celebrava o jubileu da forma como deveria ser celebrado. Então nós entendemos aqui o seguinte: esse slide que está atrás de mim, ele tem um resumo de todo esse texto que nós acabamos de ler aqui. Ali nós vamos ver o seguinte: a cada 7 anos, eu não vou usar aqui parece que não pega aqui no LED, né, o laser, mas vão acompanhando ali. Diz assim, ó: naquela época, a cada 7 anos as pessoas não plantavam. Elas comiam do que a terra produzia por si própria. Nesse ano eles não plantavam, não colhiam, eles iam passar o ano inteiro celebrando a Deus pelas bênçãos recebidas nos últimos 6 anos que eles tinham plantado. E eles comiam daquilo que a terra produzisse por si mesma. Então nós podemos dizer que o ano 7º era ano sabático, o ano 14 era ano sabático, ano 21 era ano sabático, ano 28 era ano sabático, ano 35 era ano sabático, ano 42 era ano sabático, mas o que nós acabamos de ler no texto de Levíticos se refere ao ano 49, 7 semanas de 7 anos. O ano 49 era o mais esperado no calendário israelita. Terminando o ano 49, dava-se início ao ano do jubileu, ou o 50º ano. Jubileu, como nós já falamos, significa o soar da trombeta. Então, no final do ano 49, em todo o território de Israel era soada uma trombeta anunciando o ano de jubileu. Se vocês forem ver ali, nós temos toda a sequência que nós acabamos de ler no slide, que está projetado, e ali nos diz 3 coisas fundamentais, 3 explicações fundamentais. Primeira delas, ano de libertação dos escravos. Vamos tentar aqui. Aqui em cima, aqui, ano de libertação dos escravos, era celebrado. Segunda situação, as terras voltavam para os seus donos. Terceira, era o perdão das dívidas. Ou seja, se eu estava devendo para alguém, minha dívida era perdoada. Acabava que eu não estava devendo para... Ou seja, Deus fez um plano onde ninguém ficaria pobre para sempre. Por mais dificuldade que você tivesse, por mais seriedade que você tinha para pagar as suas contas, quando chegasse o jubileu, a sua terra retornava para você, as suas posses retornavam para você. Você nunca ficaria pobre para sempre. Pensa comigo agora. O ano 49 era um ano sabático, eles não plantavam. O ano 50 era ano de jubileu, era santo, eles também não plantavam. O ano 51, o ano próximo do jubileu, eles até plantavam, mas iam colher as suas vinhas somente no segundo semestre, mais perto ali da metade do segundo semestre. Ou seja, eles ficavam praticamente 3 anos sem receber o sustento deles. Imagina você, se você ficasse 3 anos sem receber o teu salário, como que ia ser a tua situação na tua casa, com a tua família? 3 anos, o patrão, não vou te pagar nesse ano, nem no ano que vem, só no final do 3º ano que eu vou começar a te pagar. E aí? Como seria? Então, o ano de jubileu era o ano em que eles diziam assim, ó, vamos passar 3 anos
dependendo do cuidado, da graça e da soberania de Deus. Esse era o espírito do ano de jubileu. Quando soava a trombeta, não importava quanta luta, quanto trabalho você teria para cuidar da sua família. Quando as trombetas soavam, eles diziam: Deus irá nos sustentar, Deus irá nos proteger, Deus irá providenciar o alimento. Eu quero dizer para vocês que esse tempo, lá do passado, vai chegar para nós também. Vai chegar uma época que nós vamos ter que depender única e exclusivamente da bondade de Deus. E pasme, esse tempo não está longe de acontecer. Muito bem, entendemos aqui o cerimonial do jubileu. Por que ele é tão importante para nós? Por que ele tem um significado importante para nós que vivemos no tempo do fim? Vamos começar aqui a desvendar um pouquinho da importância desta cerimônia israelita que foi esquecida ao longo do tempo. Vamos lá. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo nascer, ele recebeu uma profecia. A profecia era mais ou menos assim: quando o Messias vier, ele tem que anunciar um ano de jubileu. Para você saber se o Messias era verdadeiro ou falso, um dos requisitos era: ele tem que anunciar um ano de jubileu. Essa profecia, ela se encontra no livro de Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 3. Vamos acompanhar lá o texto. Isaías, capítulo 61, 1 a 3. Aqui diz assim, ó: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar aos quebrados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse era o texto a profecia que Isaías recebeu, que o Messias deveria anunciar quando ele começasse o seu ministério. Se porventura alguém anunciasse o seu ministério e não cumprisse esse requisito, o povo de Israel não considerava ele como Messias. Ok? Aí Jesus, num sábado pela manhã, foi até uma igreja de Nazaré. Entregaram um livro na mão dele para ele ler. Que livro vocês acham que deram na mão dele? O livro de Isaías. A Bíblia, naquela época, não é igual a nossa, que nós folheamos aqui e vamos achar rapidinho o texto. Não. Você tinha que desenrolar de um lado o pergaminho, enrolar do outro, até chegar no texto que você queria. E Jesus fez isso até chegar no capítulo 61 do livro de Isaías. E então ele começou a ler essa narrativa que nós temos aqui. Essa historinha está lá em Lucas, vamos pegar Lucas, capítulo 4, versos 16 até o verso 21. Lucas 4, 16 até o 21. Que diz assim, vejam só um contexto dessa história. Jesus tinha acabado de se batizar, ele foi para o deserto, ficar 40 dias lá e foi tentado pelo diabo. No final dos 40 dias ele sai do deserto, vai para a Galileia e na Galileia ele chega numa igrejinha de Nazaré, a igreja que ele foi criado. Diz aqui o texto. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro,
devolveu ao assistente e sentou-se. Naquele momento, todos os olhos das pessoas daquela coisa estavam fitos em Jesus, estavam olhando para Jesus. Então, Jesus passou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Queridos, isso era tão forte, mas tão forte, que se vocês continuarem lendo o texto aqui para baixo, vocês vão ver que a congregação pegou Jesus, colocou ele para fora da sinagoga, e eles queriam empurrar Jesus de um precipício para baixo, porque o texto que ele leu indicava que ele era o Messias e que ele estaria inaugurando o ano do jubileu. Isso era tão forte para eles que eles não poderiam aceitar que Jesus, filho de um carpinteiro de Nazaré, fosse o Messias prometido há tanto tempo. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui com base na verdade bíblica. Naquele momento, naquele dia, Jesus deu início a um ano do jubileu. Ou seja, mesmo depois do nascimento de Cristo, o jubileu continuou a ser celebrado. Não estaria esquecido para Deus. Deus continua considerando a cerimonial de jubileu, mesmo depois do nascimento de Cristo. Eu diria que Deus ele nos deu um antítipo, né? Ou seja, ele nos deu um gabarito daquilo que estaria para acontecer no futuro, para que nós, o povo remanescente do tempo do fim, pudéssemos entender o que de fato vai acontecer no tempo do fim. E aqui eu quero deixar bem claro para todos nós. O objetivo deste sermão não é marcar data para a volta de Cristo. Não é esse o objetivo, ok? Nosso objetivo aqui é nós entendermos quão próximo nós estamos da volta de Cristo, ok? Se você sair na rua e alguém perguntar para você em que tempo ou ano da história profética nos encontramos hoje, o que você responderia? Que resposta você daria para essa pessoa? Em que ano ou tempo da história profética nós estamos? Provavelmente, nós estamos no tempo do fim. Se você conhece a profecia de Daniel, nós estamos lá no finalzinho, nos pés da estátua. Para um leigo, isso não vai refletir em nada, né? Você precisa entender e explicar para as pessoas com certeza, com clareza, em que tempo da história da época profética nós estamos. E aqui, eu quero falar para vocês o seguinte: dia e hora, ninguém sabe. Não foi revelado para ninguém com relação ao dia e hora da volta de Cristo. Mas se você conseguir entender um pouquinho a respeito das Escrituras Sagradas sobre a doutrina do santuário e um pouquinho do cerimonial do jubileu, você conseguirá entender que o dia da volta de Jesus está muito mais perto do que podemos pensar. O texto aí no fundo, acho que vocês conseguem ler certinho, diz assim: conquanto ninguém saiba o dia e a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. E o que diz ali? Isto nos é exigido saber. Nós, como povos remanescentes do tempo do fim, temos que saber quanto à proximidade da volta de Cristo. Não podemos ficar alheios a esse assunto. E o texto continua: ademais é-nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, o não saber quando viria o dilúvio. Vocês estão vendo a seriedade da situação que nós estamos vivendo? Queridos, uma coisa nós entendemos através da palavra de Deus. Quando a palavra não é revelada, Deus ele não vai à frente. Mas quando ela está revelada, Ele quer que nós saibamos da situação. Vamos pegar aqui uma situação, vamos ver. Daniel. Vamos lá para o livro de Daniel. Aqui. Daniel, capítulo 12,
O texto aqui diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até onde? Até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Por que Deus deu essa resposta para Daniel? Porque Daniel perguntou aqui, ó, verso 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Senhor, qual será o fim destas coisas? Ou quando acontecerão essas coisas? Aí Deus respondeu: Daniel, por que estás preocupado com estas palavras? Sela o livro, encerra estas palavras até o tempo do fim. Ou seja, esse assunto não é para você. Esse assunto não é para a tua época. É para quem vai viver, para os teus irmãos que vão viver lá no tempo do fim. E Deus ainda termina o livro de Daniel dizendo assim para ele: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Ou seja, Daniel, não se preocupe. Essas visões que eu te dei, esses sonhos que você recebeu, não é para a tua época. Fique tranquilo com isso. Não acalore o seu coração por conta dessas profecias. Isso é para frente, lá para o tempo do fim. Agora, por outro lado, quando a mensagem é para a nossa época, Deus ele nos insta a conhecer a respeito desta mensagem. 1 Tessalonicenses 5, 4 a 6 diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos pegue de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, sejamos sóbrios e vigiemos. Quando a mensagem é para nós, Deus ele quer que nós tenhamos conhecimento dessa verdade. Mais ainda, Ele quer que nós anunciemos essa verdade para quem ainda não conhece. Então, meus queridos, o que nós vamos tratar daqui para frente, nesse sermão, tá? Não se trata mais de tempo profético. Tempo profético acabou. Não tem mais. Todas as profecias que vocês encontrarem na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, só vai faltar acontecer uma coisa nelas. Aquelas que anunciam a volta de Jesus, só vai faltar acontecer a volta de Jesus. Mais nada, tudo se cumpriu. O que nós vamos falar aqui agora a respeito de tempo cronológico. E isso precisa entrar na nossa mente. Precisamos nos preocupar com o tempo cronológico. Vamos lá. Primeiro ciclo de tempo cronológico que a Bíblia nos fala. Está lá revelado em Êxodo capítulo 20, verso 11. Ali está 10, mas é capítulo 20. O que diz lá? Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas ao 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Muito bem, esse é o primeiro ciclo de tempo que nós temos, cronológico, que nós temos na Bíblia. E nesta semana literal está toda a base da matemática bíblica. Toda ela está baseada nesta semana literal que Deus colocou lá em Gênesis. Muito bem. Vamos para frente aqui. Levíticos, que foi o texto que nós lemos lá no começo, ele nos fala de um segundo ciclo de tempo cronológico. Aquela semana de 7 dias, de 7 anos, onde o 7º ano era ano sabático. O livro de Levíticos nos traz um terceiro ciclo de tempo cronológico, que é o texto base do nosso sermão. O cerimonial do jubileu, um período de 50 anos, onde seriam celebrados no 50º ano, o ano de jubileu. Ok? E agora eu pergunto para vocês, quando Jesus anunciou aquele jubileu lá em Nazaré, que ano foi aquele que Jesus anunciou aquele jubileu? Lucas capítulo 3, versículo 1 e 2. Notem, irmão, esse aqui é o texto que contém mais informações no texto da Bíblia. Não tem outro texto na Bíblia com mais informações do que esses dois textos que nós vamos ler aqui. Lucas capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim, ó.
no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, Elisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Seria a mesma coisa que nós faláramos assim no nosso tempo. No ano em que o Papa abriu cerimonialmente as portas da igreja para celebrarem o jubileu católico. No ano em que Trump ganhou pela segunda vez as eleições americanas. O ano em que aconteceu a maior inundação da história do Rio Grande do Sul. Se vocês pegarem todas essas informações, vocês vão chegar num determinado ano. Ano de 2024. Nesse ano aconteceram todas essas coisas aqui. Nesse relato bíblico aqui, todos esses reinados que aqui estão selecionados, se vocês juntarem todos eles, eles vão apontar para um ano específico. Esse ano é o ano número 27 da nossa época. Ano 27 da época de Cristo. Okay? E aí nós vamos entender o seguinte, que esse ano, ele está baseado, está confirmado no espírito de profecia também. Livro Grande Conflito, se você já leu o livro Grande Conflito, você já se deparou com esse texto. Lá nós vamos encontrar o seguinte, Grande Conflito, capítulo 23 e 24. Verificara-se que os 2.300 dias começavam quando a ordem de Artaxerxes para a restauração e edificação de Jerusalém entrou em vigor, no outono de 457 a.C. 69 semanas, os primeiros 483 anos dos 2.300, deveriam estender-se até o Messias, o ungido, e o batismo e unção de Cristo pelo Espírito Santo no ano 27 da nossa era. Cumpriu exatamente esta especificação. Ok? Então, o jubileu que Cristo anunciou quando ele estava começando o ministério dele foi no ano 27 da nossa época. E aqui o espírito de profecia ele é bem claro em trazer essa informação para a gente. E ele também nos traz outras informações que eu vou trazer para vocês agora aqui. Por exemplo, ele trata de uma linha de tempo, de 6.000 anos. 6.000 anos. Vamos ver algumas referências a respeito dessa linha de tempo. Aqui. Grande Conflito, capítulo 32. O grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. E o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem e prender as almas em suas ciladas, reter o povo em trevas e impenitência, até que termine a mediação do Salvador e não mais haja sacrifício pelo pecado. É o objetivo que ele procura realizar. Ou seja, nos enredar, nos envolver, nos enganar até o momento em que a porta da graça se feche. Porque se ele conseguir isso, o objetivo dele foi atingido. Vamos ver mais um texto aqui, para não ficar só em um texto, em um único texto da Bíblia. Grande Conflito, página 659. Durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Ele tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades. E os seus cativos não deixava ir soltos. Durante 6.000 anos, o seu cárcere, o sepulcro, recebeu o povo de Deus, e ele os queria conservar cativos para sempre. Mas Cristo quebrou os seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. Temos claramente aqui no Espírito de Profecia uma linha cronológica de 6.000 anos. Okay? Mas, irmão, como que nós vamos conseguir entender isso? Isso nós não sabemos quando que o pecado começou na Terra. Não sabemos quando que Adão pecou, que ano que ele pecou. Nós não precisamos ter essa informação. Precisamos dessa informação que está nesse slide aqui. No deserto da tentação. Cristo, no deserto da tentação, ficou no lugar de Adão para suportar a prova que ele deixou de resistir.
Aqui, Cristo venceu em favor do pecador. Quanto tempo? 4.000 anos após Adão dar as costas à luz de seu lar. O que você entende por esse texto? Que quando Cristo foi batizado e se dirigiu lá para o deserto, e lá ele ficou 40 dias e foi tentado pelo diabo, naquele momento, naquela ocasião, se completaram 4.000 anos de pecado. E nós já entendemos pela palavra do Espírito de Profecia que esse ano foi o ano 27 da nossa época. Ok? Veja bem, irmãos, eu trouxe aqui 3 textos para vocês. 2 com período cronológico de 6.000 anos e 1 com período cronológico de 4.000 anos. Mas o Espírito de Profecia, ele está repleto de períodos cronológicos de 4.000 e 6.000 anos. Eu trouxe apenas 3, mas tem vários lá no Espírito de Profecia. E outro detalhe, o Espírito de Profecia nos afirma que no ano 27 se completaram 4.000 anos de pecado. Nesse mesmo ano, Jesus estabeleceu um ano de jubileu. Neste mesmo ano. Esse pensamento está no prefácio do livro Grande Conflito. Bem no início, diz assim: a guerra entre o bem e o mal é muito mais ampla do que se imagina, e que o campo de batalha é você, sou eu, sua mente, sua vida, suas decisões e seu destino eterno. Nós somos a cereja do bolo nesse grande conflito que está acontecendo entre o bem e o mal. O diabo, de um lado, está fazendo tudo o que ele pode para levar você para o lado dele. Mas, por outro lado, Cristo e seus anjos estão do outro lado, fazendo todo o possível para poder convencer vocês de que está muito perto de Jesus voltar. E ele gostaria que vocês estivessem do lado dele. Indo já para o final do nosso sermão, quero trazer esse texto que nós encontramos lá em 1 João, capítulo 2, versículo 18. Diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Não temos, meus irmãos, não temos mais tempo profético para ser cumprido. O tempo profético acabou. O tempo que nos resta, por enquanto, é o tempo cronológico. Mas o tempo cronológico também já está acabando. Quando Jesus ele anunciou, lá no início do seu ministério, o jubileu, naquele momento estavam se completando 80 jubileus. 80. Acho que esse slide aqui vai trazer um pouquinho melhor para vocês. Quando Cristo foi batizado, quando Cristo foi tentado e começou o seu ministério, se completaram 80 jubileus. Agora estamos chegando no jubileu de número 120. 2027, provavelmente vai se completar o jubileu de número 120. Teríamos aqui algumas maneiras de colocar esse número 120 com uma ênfase para vocês. Pegar aqui, por exemplo, Noé. Né? Quando Noé viveu nesta terra, Deus havia colocado um juízo, né? Decretou um juízo para o ser humano. Me arrependo de haver criado o ser humano e vou destruí-lo da face da terra. Só que com esse decreto, Deus pegou Noé e falou assim: Noé, avisa o povo, vocês vão ter 120 anos para poder pregar sobre o juízo que está para vir. Coloque uma arca e quem aqui acreditar nas tuas palavras vai conseguir a salvação. Então Noé pregou durante 120 anos a respeito do juízo, a respeito do dilúvio. Vamos pegar aqui também Moisés. Moisés viveu quantos anos? 120 anos. 40 anos ele viveu no Egito, 40 anos no deserto de Midian e 40 anos conduzindo o povo para a terra prometida. Aí eu pergunto para vocês, 120 anos, quando ele chegou na terra prometida, Deus chega e fala para ele: Moisés, sobe naquele monte lá. Sobe lá porque você não vai pisar na terra prometida. Você não vai pisar. Você vai morrer antes de entrar na terra prometida. E eu pergunto para vocês,
Moisés tinha saúde para viver mais tempo? Lógico que tinha. Ele subiu aquela montanha como se fosse um moleque de 20 anos. Chegou lá em cima, não estava ofegante, os olhos dele via tudo, tinha perfeita saúde para viver mais 20, 30, 40 anos, se fosse o caso. Mas deu 120 anos, Deus interrompeu ali a vida de Moisés. 120 anos da vida de um homem para chegar até a terra prometida. 120 jubileus, para que Deus possa completar o seu plano de salvação e levar o homem para o céu, para a Canaã celeste. Os primeiros 40 jubileus, você pode acompanhar ali na tela, foram até a época de Abraão, 2000 anos, 40 jubileus. Os próximos 40 jubileus, mais 2000 anos, foram até a época de Jesus. E os últimos 40 jubileus estão vindo até os nossos dias. E com isso, meus queridos, vamos completar em 2027 120 jubileus. Não estou dizendo com isso, quero deixar bem claro aqui para vocês, que Jesus vai voltar nesse ano. Não é esse o foco da mensagem. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar, não foi revelado para nós o dia nem hora. Mas quanto à proximidade da volta dele, nós precisamos saber. Então nós estamos dizendo para vocês que está muito perto de Jesus voltar. E eu posso afirmar duas coisas para vocês. E eu aqui já estou praticamente encerrando o sermão. Primeira, 2027 vão se completar 120 jubileus. E cronologicamente falando, 2027 se completam 6.000 anos de pecado. Cronologicamente falando. O 7º milênio nós vamos passar no céu. O 7º milênio vamos passar no céu. O que nós podemos entender aqui, meus queridos, é que o tempo é mais precioso para nós hoje do que foi ontem. É importante que você entenda, em que ano nós estamos vivendo, em que época, em que tempo nós estamos vivendo. E aí eu volto a perguntar para vocês aquela mesma perguntinha que fiz lá no começo do sermão. Quanto tempo vocês ainda acham que nós temos? Quanto tempo? Reflitam nisso. E eu termino com esse último slide aqui. Reforçando a mensagem para vocês. Conquanto ninguém saiba o dia e a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. E isto nos é exigido saber. Reflita na sua vida quanto tempo você ainda acha que falta para Jesus voltar. Considere o tempo que nós estamos vivendo. Estude um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus. Entenda os conceitos que Deus colocou, porque Deus, Ele fala o fim desde o princípio. Deus revela o fim desde o começo. Precisamos entender, focar nessas profecias, nas mensagens que Deus deixou reveladas para nós, para que possamos interpretar corretamente os tempos que nós estamos vivendo. Para que não sejamos pegos de surpresa, assim como os antediluvianos foram pegos. Que Deus possa nos abençoar, que possamos compreender um pouquinho mais a respeito das mensagens que Deus deixou para nós a respeito do tempo do fim e nos prepararmos adequadamente, porque falta muito pouco tempo para Jesus voltar. Reflitam sobre isso. É o que eu desejo para todos nós. Amém.